Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana Nacional da Educação do Futuro. Vou apresentar para vocês agora Cássio Lima, ele que é de Goiânia, Goiás, e tem um trabalho com música que já é de muito tempo, né? Ele tem uma banda de reggae muito conhecida, que é a Flor de Já, e nessa palestra ele vai falar para a gente sobre a importância da musicoterapia e sobre como as famílias podem tirar proveito da musicoterapia para poder trazer mais pacificidade, mais harmonia, mais tranquilidade para seus filhos. Cássio, que faz um trabalho de coaching também, ele tem um trabalho na parte de formação e desenvolvimento pessoal fantástico e utilizando a música para isso. Então, eu aconselho vocês a realmente trabalhar com seus filhos a questão da música. A música é importante. Se você reparar, não existe cultura sem música, toda cultura tem música. Então, ele vai falar um pouco sobre isso, é importante, né? Que os pais realmente façam esse trabalho de musicalização de seus filhos. E aproveito também para fazer um convite para aguardarem um pouquinho logo após a palestra, que vamos fazer uma reflexão sobre o evento, sobre o tema de algumas palestras, e você vai gostar também de ouvir um pouquinho das histórias contadas nessas reflexões pós-palestra. Te aguardo lá, hein? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra na Semana Nacional da Educação do Futuro. E a palestra que vocês vão ter agora comigo é a respeito do universo da música na era da tecnologia e da comunicação. Então, é um tema bem interessante. Desde já, eu já agradeço a toda a equipe da Semana Nacional da Educação do Futuro por esse convite e espero que vocês gostem e vamos comigo aí nessa jornada conhecer esse universo tão encantador e maravilhoso que é o da música nessa era de tantas tecnologias novas, né, de tanta vontade e a expansão do ser humano de se comunicar e de interagir em muitos sentidos. É isso aí, vamos lá. Me apresentando para vocês, primeiramente, sou Cássio de Lima, eu sou músico, compositor, tenho aí uma carreira já de muitos anos, comecei a tocar violão, tinha 17 anos, sou produtor cultural, com trabalhos aí desde 2000, já trabalhando nessa área também, sou graduado em processos gerenciais de administração, sou coach com formação desde 2012, também tenho formação em PNL. Sou especialista em marketing e inteligência digital pelo IPOG, consultor de marketing e marketing digital e sou líder e vocalista da banda Flor de Já, que é o meu trabalho musical e artístico que em alguns momentos aqui na palestra vou citar alguns exemplos de como a música faz parte da minha vida, como isso faz parte do meu universo também da música. Falar da música é algo muito especial, né? Todo mundo, acho que no geral, assim, todo mundo gosta de música, né? Todo mundo escuta música e de alguns anos para cá esse consumo de música ele se tornou mais fácil, mais cotidiano e mais próximo das pessoas a possibilidade de escutar músicas a hora que quer, de escutar músicas de diferentes culturas, de diferentes artistas, assim, com muito mais acessibilidade. E a música, ela, né, a gente poderia fazer uma palestra só sobre a música aqui. Então, a música, ela é algo que toca o ser humano, é algo que faz parte da história de vida das pessoas, faz parte das famílias, dos casais, faz parte da comunicação em geral, como a gente conhece, faz parte de grandes histórias de grandes artistas e grandes bandas e, e nos eleva, né? De uma certa maneira, no geral, a música, quando ela é bem feita, ela agrega no crescimento do ser humano e a sua mensagem, ela toca e nos comove, muitas vezes nos move, nos anima, nos motiva, para além das palavras ou só pelo som, e esse é um pouco do que é a música, né? Isso é um pouco do que é para mim, mas pensa aí também, aproveita para deixar um comentário aí, aqui embaixo aqui no vídeo, sobre o que é a música para você, né? E qual que é o nível de contato que você tem com a música também. Isso vai agregar todo mundo aí que participar também, comentar, isso acrescenta nessa nossa visão. Mas vamos caminhar um pouco nessa origem, né? Em povos orientais, esse som, essa palavra Om, ela é ela é mencionada, né? A palavra melhor mencionada como se fosse a palavra que dá origem a todo o universo. Então, o Om seria o som inicial que deu origem a todo o universo. Então, isso é uma maneira de conceber aí o som, né? Onde poderia ser o som inicial, a música inicial, mas essa música tão grandiosa que formou todo o universo. É uma maneira de entender. Povos, os indianos, eles veem dessa maneira.
E cito aqui uma frase de um artista brasileiro, o Arnaldo Antunes, que ele tem uma música que fala "O silêncio que ninguém ouviu". É uma música muito legal. Eu vou deixar nos materiais extras, eu vou deixar para vocês alguns links, algumas coisas assim que são bem legais para vocês depois da palestra acompanharem. E uma das coisas é essa música aí para vocês ouvirem, beleza? Então vamos lá. É uma maneira também de conhecer o mundo, né? De conhecer povos e culturas, porque quando você entra em contato com músicas de diversos países, de diversas épocas, e se aprofunda nisso, você descobre instrumentos novos, você pode conhecer a origem daqueles instrumentos, por que aquele tipo de música era tocada ou ainda é tocada em determinados países. Então é uma maneira de ampliar os horizontes. Então a música também ela traz conhecimentos gerais e culturais e agrega nessa visão, né, de mundo, de entender a humanidade, entender as manifestações culturais do ser humano através dessa expressão que é a música. A música também está presente na vida do ser humano bem antes dele nascer, vamos dizer assim, né? Na gestação a música já está presente. Eu tive a oportunidade de estudar musicoterapia na UFG, na Universidade Federal aqui de Goiás, e vou trazer para vocês um pouco do que eu pude aprender com a musicoterapia naquele período. Então vamos falar um pouco da música na gestação. É isso mesmo. O feto, ele já tem um contato inicial com a música, com vibrações, com sons. É muito interessante isso. Hoje em dia tem até trabalhos, CDs feitos especificamente para que as gestantes, as futuras mamães já comecem a colocar os filhos em contato com a música através da tecnologia ou não, desde cedo, né? Desde a gestação mesmo. Tem aí até CDs Beatles para bebês, ou se você preferir Coldplay, tem também U2, e também tem reggae, né? Tem também Bob Marley para bebês. Eu conheço esse CD do Bob para bebês, ele é muito legal, muito bonitinho, assim, né? As canções de Bob Marley com arranjo para crianças, é bem legal. Continuando ainda, falando da música na gestação, tem aqui alguns estudos, né? Aqui é uma matéria que eu peguei. Estudos mostram que fetos armazenam memória e aprendem por meios das sensações. Essa matéria também vai estar disponível para vocês nos extras. E outra matéria que vai estar lá para vocês é ouvir música durante a gravidez acalma o bebê após o nascimento. Isso é verdade. Como que isso acontece? Eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Na gestação, entre a 12ª semana e a 16ª semana, o feto ele ainda é muito pequeno e o aparelho auditivo dele ainda não está desenvolvido. Então, nesse período, que ainda é bem no início da gestação, aí ele ainda não tem ainda assim, vamos dizer assim, uma captação sonora, vibracional através do órgão auditivo dele, que nem está, o aparelho auditivo nem está desenvolvido ainda. Porém, a partir desse período, já começa a ser desenvolvido, a se desenvolver, e aí sim ele já começa a perceber alguns sons, alguns ruídos, algumas vibrações. Dentre essas vibrações, as vibrações que passam do som externo que chega até a barriga da mãe são as vibrações médias e as agudas. As vibrações baixas, as vibrações que têm um som mais grave, elas não passam, porque a onda de frequência delas é muito grande e é muito baixa. Então ela é pesada, ela é lenta. Agora já as médias e agudas, elas têm uma vibração mais alta, então elas passam através da parede da barriga, da parede intrauterina e chega assim até o feto. Outros sons que o feto ele pode ouvir são sons e ruídos da própria mãe, os passos, o coração dela, e o movimento dela, quando ela se movimenta, quando ela levanta, quando ela baixa, quando ela, né, se ela tiver que correr um pouco, se ela tiver que deitar. Então esses movimentos, isso gera movimentos internos no corpo da mãe que geram ruídos que o bebê escuta. Inclusive um ruído que ele também escuta é como se fosse ele mesmo encostando na parede do útero, e aquilo gera um ruído que inclusive é usado, esse ruído, essa reprodução desse ruído na musicoterapia é usada
quando se tem necessidade num tratamento de fazer uma regressão, é um dos sons que são, a gente chama de sons universais, né? Ele é um som que todo bebê, todo feto, aliás, todo feto ouviu, né? Inconscientemente ficou guardado nele, que é esse som dele raspando na parede do útero. O bem-estar da mãe também influencia na gestação, no feto. Se ela ouve música e ela se sente bem, aquilo vai trazer tranquilidade para ela. Então, os sentimentos dela, os hormônios que são liberados quando ela está bem, também vão passar para o bebê. E o repertório materno são as músicas que a mãe, o pai, a avó, as tias escutam na casa, no ambiente, se ela vai numa festa, se ela fica em casa ouvindo música e lendo, se ela está vendo TV e está tocando uma música, vendo um show, um clipe. Então, esse repertório da mãe, ele também fica armazenado nos sentimentos dela e dentro daquelas faixas de frequência que eu falei para vocês, algumas vão atingir também o feto. Existe uma coisa na musicoterapia que é o ISO musical. O ISO musical é como se fosse o histórico musical de um ser, que a gente pode considerar desde a fase fetal até nascimento, infância e crescimento, adolescência, fase adulta. Esse histórico ele é formado pelas canções que aquele ser ele tem contato. Então, se a mãe coloca música clássica, né, na gestação, ou reggae, ou rock and roll, ou blues, ou soul, ou MPB, aquele repertório, aquelas canções, elas já começam a fazer esse contato, formar esse ISO, né, essa história musical de cada ser. E cada um é individual, cada um, aquela música que ele ouviu vai tocar de um jeito e ela constrói aquela história musical. Então, é importante a mãe, o pai já começar a pensar qual que é o ISO musical que quer, pelo menos, iniciar ali, né, o feto, o bebê que vem nascer. Os sentimentos e o prazer também fazem parte dessa construção, porque se a mãe ouve uma música que gosta e ela dança, isso vai gerar adrenalina, vai gerar substâncias que vão dar prazer, e isso, pela corrente sanguínea, também chega ao feto, e isso faz parte dessa construção. Vamos falar um pouco também de música para bebês. Olha aí que gracinha, né? Esse aqui é o momento fofura, né, da palestra, né? Olha só, que legal. Eu peguei muitas fotos dessas e imaginei que muita gente ia falar, oh, que gracinha. Talvez você tá falando isso aí agora, né? Vamos lá. Na fase, quando é bem bebezinho, o bebê ele pode ter contato com a música. Então, existem institutos inclusive formados por musicoterapeutas, que fazem esse trabalho de música para bebês. O meu sobrinho, que nasceu recentemente, ele vai fazer 7 meses, né, o Cauãzinho, ele faz, né, música para bebês, ele vai na escolinha acho que 2 ou 3 vezes por semana, e tem um contato, já vi vídeos dele lá e fotos, é bem interessante, muitos outros bebês com as mães ou pais, e eles lá tendo um contato inicial com a música. Nesse momento, a música ela serve para chamar atenção, para aqueles sons, aqueles sinais sonoros despertem atenção para ele olhar ou para ele ouvir. Então, traz uma percepção de ambiente, de coisas novas. A orientação espacial também já começa a acontecer, porque se um som é emitido lá do canto da sala, de um lado, e às vezes é do outro, então ele começa a perceber, né, existe esse lado, existe esse, existe atrás, existe à frente. A percepção corporal, porque nesse contato lá deles, atividades, eles têm oportunidade de pegar alguns chocalhos, alguns pequenos instrumentos, e também a mãe, quando está tocando uma música que tem um ritmo, ela é estimulada a movimentar ele dentro daquele ritmo, então começa a ter uma percepção corporal. A criança, né, o bebê, tem uma percepção corporal. O contato visual, que ele faz com os instrumentos, com a mãe, com outros coleguinhas, né, com aquele ambiente novo ali. É um momento também de relaxamento, tanto para a mãe quanto para o pai e para os bebês. Então é bem interessante, isso aqui é bem interessante, não é uma musicalização ainda, mas é um contato inicial do bebê com a música para já despertar, para ele já entender que existe, para já cativar de uma certa maneira, plantar uma sementinha. Vocês vão entender a importância disso ao longo da palestra. E já a música para crianças, já nessa fase aí de 0 a 4 anos, já pode, aliás,
a partir de 4 anos, aliás, de 0 a 4 anos é uma fase de musicalização. Então, uma musicalização é contato para ele brincar, interagir com a música, dançar, se divertir um pouco, é contato, né? Ali ele já pode desenvolver a expressão corporal, porque ele vai dançar, ele vai ver outros coleguinhas, pode ter um momento que ele pega na mão do coleguinha ou segura um instrumento. Desenvolve a coordenação motora, isso é um relato que é dado por muitos professores, que a criança começa a ter contato com a música, ela tem que ter começa a aumentar a sensibilidade fina, né? Coordenação motora fina dela começa a se fazer presente, a ter esse treino. As crianças que têm esse contato com a música desenvolvem um foco, tem mais foco do que as outras, porque elas têm que prestar atenção muitas vezes no que está acontecendo, na professora que está tocando ou no que ele está fazendo. Contato com outras culturas, né? Então, instrumentos diferentes, uma música diferente de outro país, né? Com outra linguagem, outras escalas. Criatividade é uma coisa que começa a florar mais nas crianças, porque tem que inventar, tem que brincar, tem que deixar fluir, e como não tem muitos conceitos formados ainda, então aquela música ela pode trazer inúmeras imagens. Isso também traz mais memória, mais armazenamento de conteúdo, melodias e sentimentos e da interação da atividade em si. Desenvolvimento da linguagem, porque começa às vezes a falar mais, a se desinibir, e também pode começar a entender que existe a linguagem musical, que é um outro tipo de linguagem que a gente vai falar mais à frente. E ter um contato com a matemática, né? Porque música ela também é matemática, né? O intervalo entre as escalas, o tempo, a pausa, isso tudo tem uma noção matemática ali envolvida. Ainda para música para criança, só que agora na fase de 5 a 11 anos. As crianças já podem começar a estudar música mesmo de fato, e incentivá-las a isso é muito interessante. Vocês vão ver aqui quais são os benefícios disso. Falando agora sobre a educação musical nas escolas, existe a nível de governo um avanço nesse sentido, mas não são todas as escolas que fornecem educação musical. O ideal era que se tivesse, né? O ideal é que se tivesse educação musical em todas as escolas do país. Porém, nem todas têm. Então, se você tem a oportunidade de escolher uma escola para o seu filho que tem educação musical, você vai fazer um investimento maravilhoso para a vida dele, para a vida do seu filho, para a vida emocional do seu filho, para a vida pessoal dele. Pode ter certeza disso. E a música também pode ser usada nas escolas como recurso pedagógico de aprendizado, né? Não só como aprendizado da música, mas usar a música para aprender, às vezes, uma fórmula matemática ou uma fórmula biológica, né? Aquelas paródiazinhas, é muito interessante também usar a música. Tocar um instrumento, então a criança nessa fase de 5 a 11 anos, ela já pode começar a tocar um instrumento, aprender de fato, tocar violão, flauta, piano, canto, então é muito legal isso. Ela aprende a ter cuidado e atenção, porque se ela ganha um instrumento, ela vai aprender a ter cuidado com aquele instrumento, e ela vai ter atenção onde ela guarda o instrumento, a maneira de pegar, se ele está afinado, se não está, né? Como ela vai se movimentar com o instrumento, se vai bater na parede ou não. Então ela começa a ter uma noção de cuidado, né? Então, se ela ganhou um instrumento, ele tem que ficar preservado, então o cuidado dela aumenta. A concentração, porque aí ela já aprende a tocar, então ela tem que iniciar a música, tem começo, meio e fim, e se tiver alguma distração no meio, ela tem que manter o foco para concluir o que ela começou. E a linguagem musical, muitas crianças já começam a ler partituras, a linguagem musical é como se fosse uma outra língua, o inglês, o espanhol, o francês, o árabe. Então a linguagem musical, ela traz símbolos e códigos que a criança vai entender, e isso vai agregar como uma segunda língua já para ela. Então ela já amplia mais ainda com as conexões neurais e cognitivas dela, com certeza. A interdependência dos membros, então para tocar um violão, por exemplo, tem que saber fazer as notas com a mão esquerda e fazer as batidas com a mão direita, ou o piano, então isso é muito importante. Aqui um exemplo aqui, né, de um jovem tocando, um jovenzinho tocando violino. Começa a ter um contato com os sentimentos, porque tem músicas que têm melodias e uma batida que toca mais, então começa a ter uma noção maior dos sentimentos que a criança sente e como que isso influencia, né,
na expressão dele. Então, é um autoconhecimento ao mesmo tempo. E aqui são descobertos novos talentos também. Nessa fase já dá para ver assim, quem tem um dom a mais, quem tem um talento a mais, do que só o contato em si, que já é benéfico, né? Então fiquem atentos aí, os pais em alerta, porque seu filho pode ter uma carreira promissora, assim como um músico, um instrumentista, e ser um grande talento aí, que a gente precisa manter os grandes talentos artísticos do Brasil. A música na adolescência, peguei uma foto aqui de adolescentes, né, uma banda de adolescentes, imagino que são uma banda de rock and roll. Tem uma ali que está até com a camisa do Led Zeppelin, que eu gosto muito também. Já uma fase de 11 a 18 anos, aqui já começa a ter, né, o início da adolescência. Então, nessa fase, se ele passou da fase da infância e chegou nessa fase e continua querendo tocar, é porque ele tem disciplina. Então, a disciplina é importante para ele aprender a chegar no objetivo que ele quer. Então, se ele quer tocar uma música que é mais difícil, ele tem que ter disciplina. Ele tem que ter dedicação, porque às vezes vai doer o dedo, vai suar, vai, né, travar, e ele tem que manter, se dedicar. Vai ter algumas frustrações, então ele vai ter contato com frustrações, porque às vezes ele não conseguiu executar da maneira que ele queria, às vezes vai ter uma competição na escola, e às vezes ele perde. Então, o ser humano cresce, né, nesse contato, porque nem tudo sai mil maravilhas. Ele vai executar uma música com a banda dele no colégio, e aí de repente um errou, ou ele errou. Então, começa a lidar com as frustrações, e isso faz o ser humano crescer e se fortalecer. E também tem vitórias, né? Então vai executar muito bem, a música vai ficar legal, ele vai gostar do som, os colegas, quem sabe até, né, as garotas ou os garotos vão admirar ali por ele ter aquele dom a mais. E o sentimento, né? Na adolescência já começa a se formar mais a personalidade, então o sentimento, a maneira de expressar. Muitos cantores e artistas comporam músicas bem interessantes ainda muito jovens, né? Na infância, no início da adolescência. E a identidade musical também é formada nessa época, porque aí o adolescente já começa a entender um pouco do mundo, e aí mais ou menos ele escolhe qual tribo que ele quer fazer parte. Por exemplo, aqui a gente vê uma foto de jovens que optaram por um estilo mais rock and roll, então é uma tribo, é uma identidade musical. Isso também ajuda na formação da personalidade. Então, enquanto pais, né, vocês podem prestar atenção nisso, né? Como está se formando a personalidade do jovem e quais tribos ele está se identificando. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas é benéfico, né? Porque trazem todos os estilos musicais, vocês vão ver que eles trazem algumas características que são interessantes nessa construção da diversidade, da aceitação e do respeito ao próximo. Também a atitude, né? O adolescente ele tem muita energia, então ele tem muita atitude, então isso faz essa coisa dele se manifestar ou de uma maneira mais suave ou um pouco mais rock and roll, né? E é isso aí, adolescente, né, gente? Vamos que vamos. Muitos de nós já passamos por essa fase, sobrevivemos e às vezes tem até um adolescente me ouvindo aqui, aproveite ao máximo. E nessa fase, dons e talentos ganham mais brilho e fazem muito mais relacionamentos, conhecem mais pessoas, outros jovens, né, nessa construção da identidade, personalidade, começam a se conectar e aí pode, quem sabe, até formar uma banda, nesse exemplo aí. E é isso aí, vamos falar um pouco agora sobre música e tecnologia. Esse aí, alguém aqui já ouviu música nesse aí? Então isso aí faz parte da história de como o ser humano foi se conectando com a música. Não poderia ter voltado mais atrás, né? Instrumentos tribais, africanos, tambores e tal, não, mas pegar por aí. Ou você já ouviu música nesse, ou quem sabe você ouviu música nesse. Não, nesse aí eu já ouvi, né? Esse estilo aí de radinho aí. Ou nesse aqui, uma vitrola Belair. Fiz questão de trazer essa vitrola para essa palestra aqui. Ou nesse aqui, que devia ser um disquinho menorzinho assim, aquele disquinho que devia ter só uma música de cada lado. Ou a fita cassete eu ouvi muitas, né? Eu ganhei uma fita cassete do meu tio quando eu tinha 7 anos de idade, uma fita do Raul Seixas, que eu nunca esqueci, né? Um dos artistas que até hoje que eu mais gosto. E eu tinha 7 anos de idade. Então, e olha
que isso fez uma grande diferença na minha maneira de ver o mundo, que eu lembro de ter 7 anos de idade, entrar dentro do carro onde era o toca-fita, colocar a fita, deitar no banco de trás, ouvir a fita inteira de um lado, Medo da Chuva, O Trem das Sete, Tente Outra Vez, chorava ouvindo Tente Outra Vez, eu tinha 7 anos de idade. Hã? Pensou aí? Aí acabava a fita, eu tinha que virar ela, levantava, virava, voltava pro banco de novo, ficava ouvindo e pensando naquelas construções filosóficas que o Raul Seixas fazia. E, né, e continua fazendo para quem ouve as músicas dele. Ou você ouviu música nesses aí, que são um pouco mais modernos aí, eu lembro de... Na minha família tinha um desse que era mais ou menos parecido com esse, então, anos 90, talvez, isso aí. Ou pode ser um Walkman de fita cassete, ou um Discman, ou você ouve no carro, né? Esse aqui está mais próximo de hoje em dia. Ou os MP3, MP4, né? Os iPods. Então, a música e a tecnologia, elas caminham, a partir de um certo momento, muito juntas, porque através dessas tecnologias, das novas tecnologias, do aprimoramento desses aparelhos, desses emissores, que o ser humano tem contato cada vez mais com a música. E os jovens, hoje em dia, chegaram a talvez o cenário mais ideal, e com certeza ainda tem muito para evoluir, mas hoje em dia os jovens escutam música pelo Spotify, têm acesso a músicas do mundo inteiro, né? Jovens e adultos, né? Crianças também, músicas do mundo inteiro gratuitamente, né? No Spotify mesmo tem uma conta que é gratuita, mas dá acesso a muita música. Da mesma maneira, Deezer, eu poderia citar mais de 80 aqui, né? Esses meios de distribuição digital, eles são um total de mais de 80 canais, né? Distribuição digital. E o YouTube também é muito comum, né? O vídeo, ele é uma das maneiras de comunicar mais fortes. O Google é o principal buscador de informações hoje em dia usado, pelo menos no Brasil, aqui na América do Sul e tal. Existem outros também, mas o Google é o mais. O segundo é o YouTube. Então, quando uma pessoa quer saber alguma coisa hoje em dia, ela pesquisa no YouTube e também pesquisa músicas no YouTube. E o YouTube recentemente lançou a versão YouTube Music, que é uma maneira de fazer uma versão, por exemplo, do Spotify, só que dentro do YouTube, para as pessoas se manterem ali para interagirem e ouvirem música. Isso é tecnologia e música. Outras coisas que existem nesse cenário são aplicativos de celular, onde você pode baixar ele e ter, por exemplo, um teclado no seu celular. E ele toca mesmo. Existem bandas que já fizeram apresentações, fizeram e fazem apresentações musicais usando uma guitarra, um violão que está no smartphone ou no tablet, um teclado. Então, a aproximação, é o instrumento virtual, né? Esse programa, o Shazam, ele é muito interessante. Se você tem ele no seu celular e está tocando alguma música no ambiente que você está, e você não sabe de quem é aquela música, não conhece, você liga ele e ele vai buscar na memória dele, nos arquivos, e vai te trazer o nome de quem canta aquela música, qual que é aquela música. Existem também aplicativos para crianças, então dá para baixar no celular e já colocar o seu filho, o bebezinho ou já a criança, para ter contato com a música através desses aplicativozinhos de jogos para celular. E existe aqui um exemplo que eu falei, né, de um aplicativo para você tocar violão e baixo, teclado, né, no próprio celular. E existem alguns mais avançados que são mesmo para músicos formados, que vão cantar, ler partitura ou escrever partitura, então também existem os um pouco mais avançados. Continuando, existem programas também hoje em dia para se produzir músicas totalmente pelo computador. Eu poderia, por exemplo, produzir todo um CD, né, um álbum completo ou um EP na minha casa. Não é a minha praia, né? Eu sou músico, compositor e produtor cultural, mas não é a minha praia a produção musical em si. Mas conheço esse programa, o Pro Tools. Outro programa que é muito utilizado hoje em dia é o Cubase e o Reason. O CD da minha banda, essa é a logo da minha banda, a banda Flor de Já, ele foi feito usando o Cubase e o Reason, e um outro programa lá que era o Sonar. Então, ele praticamente foi todo construído em casa, na mesa de um computador, assim, de escritório, no quarto do produtor,
todo foi produzido com esses programas e só depois que ele já estava produzido, praticamente pronto, que a gente foi para estúdio gravar algumas outras coisas. E existem relatos de CDs que foram premiados com prêmios da música mesmo, assim, nível nacional, internacional, que foram feitos dentro de casa. Música e jogos. Esse cenário faz parte também, a gente falar sobre isso aqui na Semana Nacional da Educação do Futuro. Então, existe um jogo que é muito conhecido, né, que é o Guitar Hero. E o Guitar Hero, ele é uma oportunidade muito interessante dos pais interagirem com as crianças ou com os adolescentes. Por quê? Aqui, no caso, é uma bateria eletrônica, tem a guitarra, tem uma outra guitarra. Então, é um jogo, né? Se você não conhece, procure conhecer. É um jogo musical, né? Onde os desafios ali é tocar as notas das músicas, tocar no tempo certo, fazer a escala correta e concorre, né? É um jogo, uma disputa, ver quem ganha. E isso, ao mesmo tempo que é uma diversão, uma oportunidade que os pais têm de aproximar dos filhos, conhecer o repertório dos filhos, né? E estar próximo naquela convivência, isso faz também aprimorar mais a noção musical, né? Então tem gente que é expert no Guitar Hero, por exemplo, e dali desperta interesse de aprender a tocar um instrumento de verdade, ou vice-versa. Ainda falando de música e jogos, tem também jogos que unem a música e a dança, né? E aí para crianças e também para adultos e adolescentes. Aqui um exemplo do pai dançando com o filho, né? Então é mais uma oportunidade que você tem de, com o jogo, você ter momentos com seu filho, de também suar um pouco, né? Também descontrair um pouco ali, balançar o esqueleto, esticar um pouco a coluna. E o filho vai adorar, com certeza, porque ele vai estar dançando, ele vai estar ouvindo música e se divertindo e vai estar com o pai ou com a mãe ali. E aí a família inteira pode estar de frente, né, do jogo, dançando ali, tal, tal, tal. Muito legal isso. É isso aí. Agora vamos falar um pouco dos jovens e a música, né? É uma explosão de hormônios, é muita energia, é muita coisa acontecendo. Para a gente falar um pouco sobre as tribos. Nessa fase da adolescência, a música, ela é parte fundamental da formação das tribos. Normalmente o jovem ele tem uma necessidade, a psicologia explica isso também, de se sentir pertencente a um grupo, a uma tribo. Então, a gente pode citar, por exemplo, existe a tribo da MPB, aquele pessoal que gosta de ler mais cult, né? Assim, que tem um pouco mais de facilidade para entender um desenvolvimento intelectual maior, normalmente vai para a praia da tribo da MPB. E prestem atenção que eu peguei algumas imagens, né, quando eu joguei no Google tribo MPB ou o estilo musical em si, o Google me trouxe essa resposta, ou seja, as próprias tribos colocam as imagens que elas identificam. Então, tribo MPB, a tribo rock and roll, né? E aí aqui a gente já pode perceber que as tribos elas começam a ter já características. Por que que essas características se formam? Porque normalmente os vocalistas das bandas, os integrantes das bandas, eles têm uma identidade visual que passa uma mensagem. E aí os fãs incorporam isso de uma certa maneira, ou com cabelo grande, ou com tatuagens, ou com cores de roupas, ou com pulseiras e tal. Aqui, por exemplo, a gente está vendo ali os jovens da tribo do rock and roll com camisa do Iron Maiden, identifico ali que deve ser uma do Iron Maiden, por exemplo, né? Aqui já é uma tribo do forró. Então você vê que já tem um rapazinho ali com um chapéuzinho de cangaceiro, tem uma moça já com uma blusinha solta, uma saia, porque tem que dançar, né? Então é a tribo do forró. E se você for nesses ambientes, se sua filha ou filho for da tribo do forró, ou você for da tribo do forró, você está me entendendo quando vê uma imagem dessa. A tribo do hip hop, né? Então o pessoal normalmente se identifica com todo o cenário do hip hop americano, aquelas correntes e tal, jaquetas e roupas e bonés e tal, né? Então, camisas amarradas aqui, a gente dá para ver camisas amarradas na cintura, é o cenário hip hop, né? Lá ao fundo tem grafites na parede, tem desenhos, então esse é o cenário da tribo do hip hop. Tem também a tribo sertaneja, né? Tem aí chapéu, tem cowboy, cowgirl, e tem, né, um ambiente que normalmente tem muita bebida alcoólica, né? Eu acho que de todas as tribos, o sertanejo que mais tem contato com a bebida alcoólica, porque
as empresas de cerveja, elas patrocinam eventos sertanejos e os cantores sertanejos, eles fazem apologia ao uso da bebida alcoólica, né? Então, normalmente, se o jovem for para essa tribo, ele tem uma grande chance de ter contato com bebida alcoólica ou de ser incentivado ao consumo de bebida alcoólica. Eu não bebo, né? Não estou aqui discriminando quem bebe, mas eu não bebo há mais de 15 anos, não uso nenhum tipo de drogas. Então, mas eu sei que isso existe no cenário, né? Existe também hoje em dia a tribo LGBT, nem vou falar as outras siglas que o pessoal inventa aí, sei lá, a cada semestre põe uma sigla nova, uma letra nova no final. LGBT também existe uma tribo, né, LGBT. Então tem cantoras e cantores que levantam a bandeira LGBT e aí existe um cenário, existe uma maneira de se comportar, de se vestir, existe uma maneira de comunicar ao mundo e os ambientes, né? Os ambientes daquela tribo são ambientes normalmente LGBTs e as pessoas que frequentam ou são homossexuais ou são simpatizantes, né, daquela tribo. Então também é outro cenário que existe. Existe também o cenário funk, né? Aqui dá para ver o jeito das pessoas, né? É uma mistura de hip hop com funk, com, sei lá, com forró, uma coisa que tem um nível de sensualidade maior, as danças, né? O funk ele mexe muito com a dança, as mulheres são estimuladas a dançarem de forma sensual e roupas curtas e alguns cantores de funk fazem funks com letras assim, pode-se dizer até pornofônicas, né? Então é uma tribo que existe também. E aí é uma tribo que tem eventos, né? E nesses eventos as pessoas que estão lá são da mesma tribo. E o que elas estão ouvindo falam daquilo, das músicas, né? Então, cada tribo ela vai gerar vivências para as pessoas que estão vivenciando aquela tribo. E tem a tribo do samba, né? A tribo do samba também é muito comum no Brasil, a tribo do samba. Também tem contato com bebida alcoólica, mas também tem um contato com pensamento, com letras mais rebuscadas, tem letras muito inteligentes. E, e é esse cenário, né? Um cenário um pouco boêmico e tal. E, e aí já mistura, né? Porque é um estilo muito difundido no país, então no samba mistura um pouco de todas as tribos, né? Hoje em dia também, normalmente essas tribos não são tão nichadas assim. Os jovens eles transitam por mais tribos, né? O pessoal do sertanejo normalmente vai no funk, o pessoal do hip hop vai no forró e no samba e vice-versa. Tem também a tribo reggae, né? Eu conheço bem essa tribo reggae. É, não tenho dreads, nunca tive dreads, mas minha banda já existe há 13 anos e existem muita gente que tem esse visual, igual dos jovens aí da banda Soulja, que tem o dread, né? Por quê? Porque na origem do reggae, o cantor principal era Bob Marley, ele tinha dreads, né? Então, todos os outros e outros cantores jamaicanos, Peter Tosh, Jimmy Cliff, eles usavam dread e muitos cantores jamaicanos que são os melhores, né? Cantores e artistas do reggae e bandas são de lá e eles têm esse visual da cultura deles, da religião deles, que é a religião Rastafari, e eles têm esse tipo de cabelo. Então, isso se difundiu. Mas não necessariamente um jovem que tem dread ele é Rastafari, né? É um visual, hoje em dia é mais um visual. Eu mesmo nunca quis adotar esse visual. Hoje em dia deixei o cabelo um pouco maior por causa de alguns shows que eu fiz, uso uma barba, mas não tem um padrão. Dá para ver que tem outros aqui que tem o cabelo menorzinho e tal, barba feita, então, mas existe a tribo reggae. Na tribo reggae existe o cenário de músicas de paz, músicas de amor, músicas de um mundo melhor. Se você for conhecer, é importante os pais conhecerem as letras, né? O que o filho tá ouvindo, quais são as letras, que universo está se formando de sentido e significado para ele. Então, o reggae tem mensagens muito positivas, mas também tem alguns reggaes que fazem apologia ao uso de maconha. Não é o caso da minha banda, não querendo colocar minha banda como melhor que as outras, mas é um posicionamento que eu decidi já antes de começar a fazer shows. Eu já não fumava, e então por isso não quis fazer apologia nem à religião Rastafari, por não ser Rastafari, e muito menos ao uso de drogas. Então minha banda faz reggae sim, a gente fala que faz reggae luz, e é um reggae sem fazer apologia ao uso de drogas. Como também existem cantores sertanejos que não fazem apologia à bebida alcoólica, ou cantores de hip hop, rap que não fazem apologia ao crime,
ou cantores de funk que não fazem pornofonia, né? E por aí vai. Então, cada cenário, em cada estilo musical, com certeza tem coisas boas, coisas inteligentes e coisas menos inteligentes e algumas realmente ruins e nocivas ao crescimento do ser humano enquanto pessoa. Existe também, não poderia deixar de fora, a tribo gospel, a tribo evangélica das músicas espirituais, músicas de louvor. Então, eu mesmo gosto de vez em quando ir numa igreja evangélica ou ouvir louvores. É legal, né? Não escuto muito, mas tem hora que é bom, traz um conforto para o coração e isso é muito importante. Então, isso é um pouco do cenário das tribos mais comuns. E isso ajuda os pais a entenderem a formação da personalidade dos jovens, né? Quais são os amigos que eles estão fazendo, o que eles cultuam, que valores eles desenvolvem. Então é uma maneira de, não de censurar, mas uma maneira de entender e às vezes mostrar caminhos. Por exemplo, se você identifica que seu filho está gostando de hip hop, é uma oportunidade de você conhecer quais são os melhores cantores de hip hop, os que têm uma mensagem mais positiva, algum cantor, por exemplo, de rock and roll, que tem um destaque melhor, às vezes ele é cantor, mas ele também é empreendedor, às vezes ele também tem projetos sociais, entendeu? Às vezes tem uma banda de reggae que não faz apologias de drogas, então, nesse cenário, você pode falar, olha, eu gostei desse rap, mas você já ouviu fulano de tal? Você já ouviu essa cantora de MPB? Você já ouviu esse samba? Então, é uma maneira de se envolver, né? E aí a tecnologia está aí, Spotify, YouTube, para você pesquisar e poder interagir com o seu filho. Quem sabe fazer uma disputa, ó, gostei dessa música, o que você achou dessa e tal. E é isso aí, vamos continuar, vamos falar um pouco agora sobre o mercado da música. Que muita gente às vezes pensa assim, o mercado da música é só ser um artista, cantar ou tocar. Não, vamos lá, tem mais coisa por aí. Um exemplo é ter uma banda. Aqui eu fiz questão de usar uma foto da minha banda aqui. A minha banda é uma oportunidade que a gente viu para ter um espaço no mercado da música. Eu também tenho uma carreira solo, então outra oportunidade é a pessoa ter uma carreira solo. Outra oportunidade é ser o musicoterapeuta. Eu estudei musicoterapia na UFG, mas não quis concluir e me formar para atuar no mercado como musicoterapeuta. Mas é uma profissão, é um mercado e é uma maneira de usar a música para trazer o benefício para muitas pessoas. Outra maneira de atuar no mercado da música é sendo DJ. Hoje é muito comum, DJ é uma coisa mais prática, é uma pessoa só, movimenta a música para uma festa inteira, um festival inteiro. Tem grandes DJs, né, no Brasil, inclusive o DJ, um dos mais famosos do mundo, do Brasil. Outra maneira é ser professor, lecionar instrumento, dar aula de música para crianças, adolescentes e adultos. Uma outra maneira é ser produtor, produzir músicas para bandas, para comerciais, para artistas, produzir, e aí pode produzir em casa. Ser instrumentista, tocar muitos instrumentos, ou tocar um instrumento muito bem, e ser contratado por projetos musicais, bandas, artistas para circular o país e tocar e executar, né, como contratado. Ou você pode também fazer instrumentos, né? Eu tenho um grande amigo meu, que é o Rafael, ele montou uma empresa de carrom, para fabricação de carrom, e hoje em dia a empresa dele já distribui carrons para praticamente para o Brasil inteiro, né? Então, fabricação dos instrumentos também é outra coisa que faz parte do mercado da música. Existe também o mercado da música, música e cinema. Música e cinema. Por quê? O cinema é maravilhoso, né? Aqueles filmes épicos, hollywoodianos, Walt Disney. Agora imagina se tivesse aquela cena mais interessante, aquela cena de drama, ou romântica, ou de tristeza, ou de terror, de suspense, sem uma música de fundo ali, né? Um tema de fundo, um momento emocionante, o final do filme emocionante, sem a trilha sonora não teria graça. Faz o teste. Se você fizer o teste, você vai ver. Pega uma cena de um filme que você gosta e põe o mute no som. Não é a mesma coisa. Então, um mercado na música que é muito promissor é o mercado de trilha sonora para TV e cinema. Aqui uma matéria vai estar disponível para vocês nos materiais extras, mercado de trilha sonora do cinema independente. Essa matéria é de 2015, mas tem outras mais recentes também. Ainda no mercado da música, olha essa matéria que legal. Jovens faturam
315 mil com trilha sonora para lojas e lista no Spotify. Aqui é um mercado chamado branding music, né? Branding musical, onde é possível se construir um perfil musical ideal para marcas e lojas, né? Vamos dizer assim. Então a pessoa entra numa loja e está tocando uma trilha sonora, mas não são músicas assim aleatórias. São músicas escolhidas por profissionais de marketing que entendem que para aquela marca, para aquele público, aquela é a trilha sonora ideal que ele quer ouvir quando ele estiver naquele ambiente. Então, olha quanto foi faturado. Eu tenho projetos na área de branding da música que em breve eu pretendo lançar no mercado. O mercado da música também é muito forte para os games, né? Então, eu trouxe esse desenvolvimento dessa palestra até aqui, principalmente para falar disso, música e jogos, música e games, né? Tecnologia, música e games. O mercado de games no Brasil deve faturar 803 milhões em 2022. Olha isso, gente. Isso é um potencial muito grande. A música para jogos, ela gera mais faturamento do que a música para o cinema. Olha que interessante. E olha só, esse time aí, vocês estão pensando o quê? É um time de quê? De futebol de salão, de ping-pong, time de basquete? Não, esse time aí é um time de jogadores de games. E olha quem é que está com eles, quem é o dono desse time, o Ronaldo Fenômeno. É o CNB. Aí ele, inclusive, peguei hoje, teve uma matéria, agora há pouco, antes de gravar essa palestra para vocês, uma matéria a respeito deles na TV e eles lançaram um logotipo novo, né? Eles são a maior equipe vencedora de jogos, não sei se só nacional, acho que até internacional, e aí colocaram esse rei aí como os principais kings, né? Os reis aí. E ainda no mercado da música, aqui uma notícia interessante. Música para games, esse mercado tem jogo, né? Aí cita aqui Baiana System. Vê grande expansão de seu nome no exterior depois de emplacar a canção FIFA 16. Diretor internacional de seleção musical para videogames da Sony explica o processo de seleção. Então, uma banda daqui do Brasil conseguiu colocar uma música num jogo. Né? Eu vou até, não foi essa música, tá? Não foi essa música, mas eu vou deixar aqui para vocês depois ouvirem essa música play som desse grupo chamado Baiana System, beleza? Então é isso, esse é um pouco do cenário, né? O jovem que começa o feto, vamos fazer uma ponte agora, né? O feto que começa a ter contato com a música, o bebê que começa a ter contato com a música, a criança, e depois ele tem todo esse mercado, todo esse universo pela frente. Ele pode ser um músico, ele pode ter uma carreira, pode ter uma banda, ele pode produzir, ele pode criar singles, ele pode criar jingles, ele pode criar vinhetas, ele pode fazer trilha sonora para cinema e ele pode criar música para jogos. Esse é um pouco do poder da música. Para concluir, já finalizando a palestra para vocês, esse vídeo, eu quero que você, não dá para eu passar ele aqui agora para vocês, mas ele está aí nos extras. Eu quero que vocês cliquem para ver esse vídeo. É uma pesquisa com pacientes de Alzheimer, já senhores idosos, e que em determinado momento eles foram colocados para ouvir músicas da adolescência deles, tal. Lembra daquela história que eu falei do Is musical, daquela música que marcou, que fez parte da história musical de cada um? Então eles descobriram quais eram essas músicas e colocaram pacientes que têm perca de memória por causa da Alzheimer para ouvir essas músicas, né? E aí quando eles escutavam essas músicas, eles se emocionavam. E aí tem relatos lindíssimos, vocês têm que ver, essa matéria é muito bonita. E aí uma frase, né, que ele respondeu: me dá o sentimento do amor, né? Então esse é o poder da música, disso que a gente está falando, dessa música que faz parte do ser humano, que faz parte do universo, que faz parte da vida e faz parte da tecnologia e da comunicação. Então é isso, né? Eu muito grato pela atenção, por estarem aqui na Semana Nacional da Educação do Futuro. Espero ter contribuído com vocês. Eu deixo essa frase, muito grato pela atenção. E relembro um momento onde eu, na minha trajetória de empreendedor musical, de banda, eu ia, né, vender CDs na rua, ia vender CDs, assim, às vezes nos bares, e eu pedia atenção. O senhor dá licença, vocês me dão licença de divulgar meu trabalho e tal. E eu me lembro um momento que eu entrei numa loja e a mulher, eu pedi licença para falar a respeito do meu CD, e aí ela falou:
que não, né? Ela foi muito fria, assim, falou que não, tipo, como se quisesse que eu saísse dali o mais rápido possível. E aí eu falei, tudo bem, muito grato pela atenção. E aí ela falou assim, não, mas eu não te dei atenção, né? Aí eu falei, ok, tudo bem. Então a atenção, eu tô falando isso, gente, é porque a atenção de vocês, a atenção de qualquer ser humano, para mim, é muito importante. E a atenção dos pais, né? O pai ter atenção com os filhos terem atenção com o pai, ouvir a mensagem que ele está trazendo, entender a mensagem que o filho está passando, o pai saber cativar o filho para ele ter atenção, e prestar atenção no universo que ele está construindo, né, de possibilidades. É um pouco dessa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, e que a música faça parte da vida dos filhos, dos adolescentes, dos pais e de todo mundo, com cada vez mais força e intenção, intensidade. Meu nome é Cássio de Lima. Vou deixar aqui meus contatos para vocês, meu Instagram, o meu Facebook, a minha página no Facebook, e o meu WhatsApp. Se quiserem tirar dúvidas, podem me procurar. Meu e-mail também está aqui. E é isso, foi uma satisfação imensa estar com vocês. Continuem assistindo aí a Semana Nacional da Educação do Futuro. Valeu, satisfação imensa. Muito grato aí, equipe. Vamos que vamos. E esse é um pouco do universo da música na era da tecnologia e da comunicação. Valeu.